Eu sou Carla Boim, eu venho de uma história com a mediação e com a justiça restaurativa, que vem caminhando lado a lado, momentos que se cruzam, que se conectam e que se afastam com as suas semelhanças e suas diferenças. Tive a felicidade de participar do primeiro Simpósio Nacional de Justiça Restaurativa como organizadora, lá em Araçatuba, na época eu morava lá, e a partir daí realmente tomou conta da minha vida, isso desde 2005, então nós estamos falando de 12 anos, e que marcou toda a minha trajetória. Dessa linguagem mediadora, a partir dessa linguagem mediadora, eu tenho percebido a possibilidade de desenvolver práticas restaurativas que podem não ser exatamente ou somente estabelecida numa roda estabelecida nessa roda, no círculo restaurativo. Sempre com muita atenção, sempre com muita atenção, essa questão dos princípios, para a gente não ter, porque também tem vários trabalhos que começam a ser desenvolvidos falando o que é a justiça restaurativa, e aí para não ter uma maculação dos princípios que são muito fortes e importantes. Mas a possibilidade, já que aqui a gente está falando de vários educadores, de poderem trabalhar dentro das escolas, e também essa questão pessoal, que também foi trazida aqui pela Sônia, Estou aqui para um conhecimento, uma versão melhor de mim mesma, pela Mônica, também uma estruturação, que também esse um ponto muito importante de se pensar quando a gente quer falar sobre justiça restaurativa ou trabalhar com justiça restaurativa e com mediação, que é como é que eu estou com cuidado comigo mesmo, ou comigo, quais são as habilidades, quais são as minhas escolhas para me perceber na minha relação comigo mesmo e com os outros. Porque isso é determinante. Que na medida em que eu promovo um trabalho como mediadora ou como facilitadora de um círculo restaurativo, eu estou envolvida, faço parte deste processo. E a maneira com que eu me coloco neste processo é importantíssimo. Então, nós falamos um pouco também no nosso encontro passado da questão do lugar de fala e de respeito pelo lugar de fala de cada um. E a percepção, a noção de que os lugares de fala são muito diferentes. Eu falo a partir de uma experiência que eu tive na minha vida, de como, de tudo que me cercou. E o outro vai falar a partir da experiência da vida dele. E quando eu não me coloco atenta a isso, vem os julgamentos, vem a forma de se romper a comunicação, vem as barreiras que eu me coloco no trabalho, seja como mediadora, como facilitadora do ciclo restaurativo, de cair, o que é muito difícil, não tem a menor dúvida, mas temos habilidades, para não cairmos já num mecanismo automático de concordo, discordo, de julgamento pelo que está ali. Então, esse é um exercício e é maravilhoso, porque quando, na medida em que eu conto da minha vivência, que é claro, posso contar da minha vivência, que quanto mais eu fui me colocando a minha atenção para como é que eu estou neste processo de mediação, como é que eu estou nesse círculo que eu estou fazendo parte, vem como é que eu estou comigo mesmo, como é que eu estabeleço a comunicação comigo mesmo, em primeira instância. Então, se eu estabeleço uma relação de violência comigo mesma, com julgamentos duros, com muita crítica, de não me sentir capaz. Então, esse é um processo de um cuidado de si.
Então, o facilitador, né, o mediador, ele precisa, é uma necessidade de sempre estar cuidando de si. E nesse cuidado de si, a maravilha que é poder ter a liberdade de mudar de opinião, a liberdade de se rever, de a partir de uma fala que acontece, nossa, não tinha pensado nessa forma, né, de enxergar essa questão. E não tem problema, eu posso mudar, não me desestruturo, né? A questão da identidade, um pouco também, que a gente trouxe isso no encontro passado. Tomar um cuidado para que a gente não se grude, não se cole com as posições rígidas, como se aquilo fizesse, né, a nossa estrutura. Eu não preciso ter posições rígidas para me estruturar. Me estruturar no flexível, essa é a maravilha, essa é a dança. Essa é a dança da mediação, essa é a dança do círculo restaurativo. Como é que eu consigo estabelecer minha estrutura no movimento? Porque a gente está falando de fluidez, está falando de flexibilidade, a gente está falando de fluidez de processo, de relação. A criatividade, né, quando a questão do criar, do gerar, ela é estabelecida, ela vem no processo de relação. Então, essa noção que a gente tem do nosso sistema e que é colocado como a criatividade algo autoral e que eu preciso registrar como a minha autoria, isso é uma ilusão, e somente, né, a partir de um ponto de vista que, por uma insegurança de precisar se grudar e dizer, não fui eu que fiz. O processo de criatividade é um processo. Então, não dá para dizer, olha, eu fui autora dessa... Tive, por exemplo, estou contando aqui da linguagem mediadora, estou desenvolvendo essa forma de pedagógica que eu escolhi até hoje, né? Posso mudar daqui a pouco, repensar, mas estou escolhendo a partir de muitos conhecimentos que eu tive. Então, o processo de criatividade em cada situação que é estabelecido é um processo que é uma somatória coletiva. Então, é disso que a gente fala quando pensa, quando fala da justiça restaurativa. É a criatividade que se estabelece no coletivo. Nessa corrente né, no campo em que estamos, né, ali sentados. E com isso muda também, e aí tem uma diferença muito marcante com relação ao mediador e ao facilitador de diálogo, que é o facilitador, ele facilita o processo, mas ele não conduz da forma que o mediador precisa conduzir em alguns momentos, de escolhas, não conduzir com sugestões, com convencimento, não é isso, isso jamais, nem a conciliação. Para mim, nem a conciliação a gente pode falar de uma indução ou de um convencimento, né? Porque o convencer, a etimologia da palavra é vencer, né? Eu venço alguém. E aí a gente sai totalmente da proposta dessas práticas, que seja a conciliação, seja a mediação. Mas tem uma postura do mediador que vai com perguntas, com o exercício de colocar no lugar do outro, uma postura que conduz mais aquele processo, na tentativa também de facilitar a conversa, mas tem uma postura de condução. O facilitador não. O facilitador, ele está ali para facilitar e ele é mais um integrante da roda. Claro que tem as perguntas que são orientadoras, claro que ele tem um papel importantíssimo de poder dar, em alguns momentos, algum norte, mas é um processo em que ele está mais de passagem, que tem o objeto da fala para poder falar, no momento que ele também vai falar, da mesma maneira, né, que todos os outros. Esperar chegar a sua vez, se tem alguma colocação que é importante ser feita. E numa conversa que eu tive, que foi muito interessante, no congresso que eu fui ano passado para o Canadá, até
por conta do meu projeto, com o ex-juiz, o Barry Stewart, que foi um dos, né, precursores aí, junto com a Kay Pranes, né? A Kay Pranes trabalhava com ele nos círculos, e ele me falou, me contou, né, a história de um círculo que ele participou, que ele era o facilitador, e que ele falou assim: olha só a diferença e a sutileza. Então, essa minha fala vem de um aprendizado que eu tive com ele, dele me contar essa experiência. Que eu sentei um minuto, pedi para conversar um pouco com ele, e aí ele falou: olha a diferença. Eu estava facilitando um círculo e aconteceu de que no meio do caminho, alguém que estava com objeto de fala teve uma fala muito agressiva, violenta, e que as pessoas começaram a se desestruturar com aquela fala agressiva e violenta, e queriam que ele falasse rapidamente, que ele interferisse rapidamente para poder manter a ordem, né, daquele círculo. E aí eles começaram, diz que foi assim, freneticamente, passando o objeto de fala até para chegar nele, rapidamente, aquela coisa, tipo, faça alguma coisa, que ele pegou o objeto de fala e ele continuou passando, passou. E diz que na hora que ele passou, todos da roda ficaram olhando assim um para o outro, desesperados. Como é que ele passou o objeto de fala e não falou nada? Como é que ele não, né, interferiu ali, não se colocou naquela situação que estava se estabelecendo, que era um caos? E que ele deixou mais uma rodada para depois chegar nele e para ele poder falar. E aí, nessa nova rodada que teve, tiveram algumas falas, algumas pequenas falas. Então, ele sentiu que começou o grupo a entrar, né, a participar, a se colocar como corresponsável. Então, o princípio da corresponsabilidade, da corresponsabilização, a responsabilização, é um princípio importantíssimo da justiça restaurativa. Porque todos ali daquela roda, daquele círculo, têm a sua capacidade e a sua possibilidade de auxiliar. Então, né, para a gente ir adiante, então teve essa questão do respeito, né, que foi colocado, também de uma noção que eu peguei, também de um autor, eu não me lembro qual, mas enfim, agradeço a esse autor, que foi essa questão do né, pegando pelo inglês, né, que é o read again, né, de novo, e o expect, de olhar. Então, o respeito no sentido de olhar novamente para o outro, para a situação. A empatia, que aí é tão falada empatia, né, que é poder... E aí a gente precisa da presença para conseguir estabelecer empatia. Uma presença, uma qualidade de presença muito grande, porque se eu não estou e não me coloco na minha presença comigo, eu não consigo estabelecer a abertura para estar nessa troca e sentir o que o outro traz para mim. A questão do olhar, o encontro pelo olhar. Então, né, são nuances aí que a gente vai falar, que essa empatia faz parte dessa linguagem mediadora que eu venho colocando. Dignidade, interconexão, que foi que eu já coloquei, reciprocidade, voluntariedade. Ninguém pode participar de um círculo sem querer realmente. Há formas, há maneiras de fazermos um convite mais acolhedor, um convite que realmente esteja convidando essa pessoa para participar.
Então, tem diferença, né, da maneira, isso a gente percebe, né, quantas vezes vem um convite que a gente fala, mas será que é um convite mesmo? Não estou me sentindo acolhida e convidada. Então, essa percepção de quem vai estabelecer um trabalho, um círculo restaurativo, a percepção da importância da sua forma, da sua linguagem, do seu acolhimento para esse convite. Os encontros pré-círculos, né, individuais, de passar a confiança, de passar, né, que vocês já tiveram aqui, né, foi com a Vacildes, né, esse preparo do pré-círculo, que é tão importante e tão cuidadoso. Mas, se a pessoa não quer participar, e aí o cuidado para não ter essa questão do convencimento, ou de uma indução, ou de utilizar de uma posição que se ocupa hierarquicamente, e aí a gente está falando de escolas, né? Então, crianças, como é que essas crianças vão se sentir dentro de um círculo com a participação de professor, de diretor, de pessoas que têm já, que trazem, então, essa atenção. Aonde está o meu lugar de fala? O que eu represento? O que eu trago comigo nessa roda? Então, é esse o cuidado. Quem está aqui junto comigo? O que eu consigo desconstruir desse lugar? Mas o que está implícito de alguma maneira? Pelas nossas estruturas, pelo nosso sistema, né? No mundo jurídico, no judiciário, isso é muito forte. Né, já tem a questão dos doutores, a forma de se chamar de doutor, de doutora. Então, são distanciamentos, que são quebras importantes, né, que no momento de um trabalho de mediação, e mesmo conciliação, ou de círculos restaurativos, dentro do contexto do judiciário, que também eu já coloquei isso no encontro passado, de um estudioso canadense, que chama George Pavlich, dizendo dos paradoxos desses trabalhos de justiça restaurativa dentro do contexto do judiciário. Porque é trabalhar dentro de uma estrutura institucionalizada, rígida, com algo que propõe e que vem de bases completamente diferentes. Agora, dizer que só porque é paradoxal não pode existir, acredito que não. Acredito que sempre é uma semente e existe a potência que se estabelece e que pode reverberar. Mas a atenção de quem está nesse contexto tem que ser maior ainda. Porque é muito fácil se contaminar por algo que está aí há tanto tempo. Gerações e gerações. Que está impregnado em nós, sem termos, às vezes, nem noção. Então, essa percepção, ao menos, é importantíssima. Porque não é um lugar de poder que eu estabeleço como facilitadora. Não é um lugar de poder que eu estabeleço como conciliadora. De poder no sentido de dizer e de induzir e de saber o que é melhor para essa pessoa. No momento em que eu ocupo esse lugar, eu contamino o meu trabalho. Não, eu não sei o que é melhor para essa pessoa. Eu vou ajudar com que a pessoa descubra o que é melhor para ela. Posso contar a partir das minhas experiências. Olha, eu tive essa experiência, foi bom nesse sentido, mas não sei. Ter essa noção de que é um lugar de humildade. É um lugar de humildade. O saber de quem está ali é tão importante, ou na mediação, por exemplo, é o saber deles que tem que vir à tona, não é o saber do mediador. Tá? Então, a equidade, que também é a questão, né, da justiça, a noção de justiça pela equidade, aquele tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais. Então, a questão do equilíbrio de poder, do equilíbrio
poder estabelecer e perceber. Por exemplo, numa roda, eu tive uma vez um relato de uma amiga que trabalha com justiça restaurativa, com crianças, com adolescentes, e ela falou: Carla, eu fiquei chocada e levantei isso, o meu incômodo, que eu fazia parte dessa roda, no meu incômodo com da forma que aquela criança estava sendo colocada. Porque só de já fazer parte desse círculo com outras pessoas, com professores, com diretor, nessa roda, já tinha um desequilíbrio, né, colocado ali. Então, o receio e a maneira moralizante, que é esse o ponto que a gente quebra. A gente está, quando fala de mediação, de justiça restaurativa, a gente está falando de ética e não de moral. Não do que é certo e o que é errado. Não do que se estabeleceu até então como ordem e como correto. E que o maravilhoso é que possa vir, e é esse o lugar da mediação e da justiça restaurativa, da criatividade, que muitas vezes é uma transgressão. Ela vai vir, o que vem, o que surge, mexe, por isso é tão difícil da gente trabalhar, e por isso a importância de trabalharmos cada um individualmente. Né? Então, o senso de pertencimento também, essa questão de respeito e acolhimento, responsabilidade, responsabilização e a cooperação. Tá? Eu acho que a gente fecha aí a questão dos princípios, e essa pergunta, né, essa questão do quem e do como, também que muda totalmente o nosso modelo mental. Né? É quem está envolvido nesse processo restaurativo e como estão, né, envolvidos. Porque quando acontece algum dano, num primeiro momento a gente quer achar um culpado. Quem cometeu? Né? Quem infringiu a lei tal? Quem infringiu a regra tal? Ou a gente já se defende: eu não fui culpado. Não, eu não fiz isso. Então, isso está, né, nesse sistema nosso. E aí muda essa lógica. Né? Então, promove essa reflexão, muda essa lógica, ocorre a superação desse modelo punitivo, adversarial, retributivo. Né? Então, não é o quem é culpado, mas qual foi o dano causado. Que dano foi causado? O que aconteceu? E quais as necessidades não atendidas? Tanto que levaram ao acontecimento desse dano, quanto a partir desse dano, quais necessidades que surgiram. Então, estamos falando sobre necessidades. Necessidades humanas, necessidades de cada um de nós. Necessidade de pertencimento, necessidade de acolhimento, necessidade de legitimação, de reconhecimento. E aí, né, quantas pessoas são afetadas por esse dano? A gente tem, no primeiro momento, uma noção de que somente as 2 pessoas ou poucas pessoas que estão ali diretamente envolvidas é que foram afetadas. Mas não, existe um campo. Quando acontece dentro de uma comunidade, esse é outro ponto da justiça restaurativa. A gente está falando de comunidade, de fortalecimento de comunidade. Então, se acontece um dano, a noção da interdependência, o dano não atinge somente aquelas pessoas diretamente envolvidas. E ela não é também, esse dano, esse ato, também não é a manifestação somente destas pessoas envolvidas. Ela é manifestação de algo que está estabelecido naquela comunidade. E aí que muda também a maneira, né, da história, que a máxima, que acho que muitos de vocês já devem ter ouvido, eu já ouvi isso. Mas justiça restaurativa, isso é passar a mão na cabeça das pessoas.
A justiça restaurativa é algo que você está ali, que não faz nada, precisa ter um limite. Sem dúvida, limite precisa ter. Mas um limite de uma noção que eu faço parte também desse limite, enquanto membro dessa comunidade. E também me colocando no lugar, que também foi outra coisa que a gente comentou aqui no encontro passado, de que nós somos uma série de coisas. Nós somos um conjunto de emoções. Nós somos raiva, nós somos inveja, nós somos competitivos. Temos isso arraigado em nós. Nós somos estimulados a sermos assim. Não tem aí quantas empresas ou quantas até universidades que colocam competitividade. Formamos líderes competitivos. Essa palavra competitividade como uma grande qualidade. E a competitividade vem da onde? É de tirar alguém de algum lugar. É de uma noção de que não é pela colaboração, não é na economia da abundância, né? De que quanto mais a somatória pode se tornar mais. É de que eu preciso excluir para conseguir conquistar um espaço de visibilidade. O meu reconhecimento vem a partir de uma ação que eu tenha muito competitiva, que eu seja, que eu estabeleça essa liderança competitiva, ou que eu enalteça, ou que eu chame meus alunos a prestarem atenção. Vocês precisam estudar, vocês precisam desenvolver suas capacidades, porque a gente tem um sistema, o vestibular é isso. Então, o vestibular coloca que eu preciso eliminar o outro, eu preciso ser melhor que o outro. Eu acompanhei minha filha, que entrou agora na faculdade de medicina, mas para entrar na faculdade de medicina, não sei quantos de vocês já tiveram contato com essa realidade, que eu me lembro até quando eu contei para umas amigas que minha filha tinha resolvido, logo no início, sim, ela estava acabando o terceiro colegial, que ela tinha resolvido fazer medicina. Aí uma pessoa me falou: olha, você se prepara, Carla, porque mexe com a família. E eu não entendi bem o que era aquilo, a dimensão. E realmente mexe com a família, mexe estruturalmente, porque vai para um lugar que é um lugar horroroso, é um lugar que ela chega do cursinho com uma tabela que estabelece com cores o tempo de descanso que pode ter, o tempo de dedicação que precisa ter, e de que, se ela não estiver respeitando aquele tempo, ela já está em desvantagem com relação aos outros concorrentes. Então, ela já está num processo de desvantagem. Então, a gente está vivendo nesse sistema. Aí eu vi aquilo, me dava até um desespero. Eu falava: não é possível uma história dessa. Para se tornar médico, para se tornar uma médica, a gente está falando de preparar, a partir disso, já desde a estrutura para se entrar na faculdade, fora o que se tem notícia, que se tem conversa, e agora eu estou também, tendo esse contato, que ela entrou depois de 2 anos de muito sacrifício, de muita dedicação, contando como é que é a realidade também dentro da universidade, que continua na mesma dinâmica de competição, de tratamentos, ou de uma forma, claro, está tendo abertura. Então, vamos colocar o olhar, e o nosso foco na abertura, na luz. Agora, por que também tem a sombra? Porque nós também temos a nossa sombra. E a gente só pode conseguir colocar a luz no momento em que eu aceito a minha sombra e me lido bem com a minha sombra. E aí, tem uma amiga que eu adoro, que ela me fala umas coisas muito bacanas, e ela estava fazendo um trabalho em parceria, com uma outra mediadora. Ela é mediadora, vou até falar o nome dela, porque eu estou colocando, é a Rita Brandt, que a gente desenvolve alguns trabalhos juntos, e aí ela falou assim, que
no momento em que a gente consegue estabelecer com a nossa parceira ou o nosso parceiro uma boa relação das nossas sombras, isso promove um outro tipo de relação, que é poder perceber, essa sombra existe ali. Então, como é que eu posso abraçar aquela sombra? Porque eu também tenho uma sombra. Como é que eu posso lidar com essa sombra? Porque eu também tenho essa sombra. Então, essa é a empatia. É poder perceber e ter noção de que temos uma série de pontos positivos e precisamos cada vez mais temos habilidade, resiliência, enfim, todos esses pontos para colocarmos mais luz no que tem de bacana em nós, mas aceitar e ter essa percepção, porque aí me ajuda a sair do lugar de julgamento, aí me ajuda a sair de um lugar, puxa, essa pessoa não sabe, eu sei. Aí, para colocar aí para vocês, né, as 7 habilidades da linguagem mediadora. Tem muito, né, claro, porque eu estudei, até fiz e aí vocês vão ter a aula aqui, né, de comunicação não violenta. Eu tive a felicidade de fazer o workshop com o próprio Marshall Rosenberg, quando ele veio na Palas, sei lá, 15 anos atrás. E que realmente foi, né, uma mudança muito grande na minha vida. Então tem muito da comunicação não violenta aqui da CNV. Então eu vou passar aqui por cima, depois a gente fazer uma dinâmica, porque depois a gente vai ter aqui uma atividade a mais depois do intervalo, vai ser isso, não é? Que depois a gente faz a roda de diálogo, vai ter atividade, então, que é a surpresa. Mas vou passar essas habilidades, falar um pouquinho, e a gente faz aí uma dinâmica para fazer uma vivência, né? Trazer para o corpo, não ficar só na teorização, porque essa é outra questão. A gente fica só no racional, e o que eu não trago para o meu corpo passa mais facilmente. A coisa fica na superficialidade. Então, voltando aí à questão da escuta ativa que a gente chama, né? A escuta ativa de um mediador, a escuta ativa de um facilitador é uma escuta aberta, é uma escuta onde, né, eu me coloco fazendo um processo de desconstrução interna, que é poder ouvir, deixando e desconstruindo meus pré-conceitos. O que eu trago não é tarefa fácil, não é, mas é muito libertadora. Então, esse processo, né, de vai ouvindo e desconstruindo, vai ouvindo e desconstruindo, sem a necessidade de, olha, eu preciso estabelecer aqui, né? E quanto isso atrapalha, né? Porque é aquela coisa, eu vou escutando e aí penso, já sei onde vai chegar, já sei. Ixi, não concordo. É tudo isso mental. Já não estou escutando. Já não estou conseguindo escutar. Escuta com os olhos, com o encontro, ou com o tato. Foi incrível esse final de semana, eu participei de um trabalho que eu fui chamado Descondicionamento do Olhar, com o fotógrafo Cláudio Feijó, e tinha no grupo um deficiente visual, e ele é fotógrafo. Então, essa coisa do olhar me trouxe essa lembrança, né? Então, para quem tem essa habilidade, a possibilidade do olhar, né, se estabelecer pela troca, pelo olhar, é maravilhoso. Para quem às vezes está com a dificuldade desse acesso, temos outras formas de escuta. A forma que eu me coloco, a postura que eu fico, se eu me fecho,
como eu estou. E essa percepção nesse processo, nesse lugar de mediador e de facilitador, é muito importante. Porque a forma que eu me coloco, se eu cruzo os meus braços, eu me fecho para estabelecer aquele contato. Ou se eu me coloco numa postura de falta de estrutura, o que vem para mim é diferente. A minha escuta muda a partir dessa postura que eu me coloco. Se é uma postura de atenção. E também entender que é difícil. Então, muitas vezes, não vai rolar. E aí não é chibatada, né? Tipo, eu não sei, eu não consigo, eu não faço. Não, se acolha. Vamos ter um acolhimento também com a gente. Tem momentos que não dá, que foi no limite. Mas, até o momento de uma mediação, por exemplo. No momento que o mediador se percebe dessa maneira, que eu me percebo dessa maneira, eu peço 1 minuto de interrupção. Eu peço que eu preciso ir ao toalete, que eu preciso tomar uma água, ou eu sirvo uma água, eu sirvo um café, que eu percebo que está acontecendo também essa postura. E num círculo restaurativo, também pode ter formas de explicitar, o falar sobre, explicitar. Estou percebendo que está acontecendo eu estou certo ou estou enganado? Porque também tem a questão da checagem, né? Que aí vem, então a gente está aqui, né? Da escuta ativa, vamos por partes. Vamos lá, acolhimento, então a questão do acolhimento. A depender dessa postura, né? Como eu falei, que eu estabeleço com relação a outra pessoa, ela se sente mais ou menos acolhida. Quantas vezes, né, eu percebo que eu começo a falar alguma coisa, e aí eu estou falando, aí virou, não, eu estou te ouvindo, tá? Eu estou te ouvindo, mas eu só estou respondendo aqui uma mensagem, mas eu estou te ouvindo. Né? Não está mais ouvindo, aí já perdi a vontade de falar. Ou se eu faço isso também com alguém, vai perder a vontade de falar. Ou se eu já estou também, quando eu estou ouvindo, já sei o que, né? Aquela coisa, eu já sei o que eu devo falar, ou estou pensando no que eu vou falar, eu não estou ouvindo. E aí não tem esse sentimento de acolhimento. E a sensação de acolhimento promove, né, essa questão da inclusão, do pertencimento, pertencer. E como é uma necessidade básica essa sensação de pertencimento. Pelo acolhimento, a empatia. Aí a gente transporta, a partir desse acolhimento, eu acolho, eu consigo estabelecer um canal. Acolho verdadeiramente. E explicitando, às vezes, se eu estou incomodado com aquilo. Olha, não estou conseguindo, estou meio incomodado. Como é que... poderia me falar novamente? Ou a cabeça, pensamentos que vêm, porque acontece, como a gente fez no centramento inicial. Os pensamentos estão aqui. E acontece. Às vezes, a gente está ouvindo aqui, de repente vem algo que... né, nos abduz. E aí, essa noção de... olha, aconteceu, pera lá, volta, olha... te peço desculpas, mas eu não consegui estar aqui, você pode repetir? Então, explicitar. E aí eu empatizo. No momento em que empatizo, esse reenquadre de narrativas. A narrativa é muito poderosa. Então, trabalhar e ter essa noção das narrativas é algo de uma sutileza e de uma capacidade de transformação muito grande. Porque pela narrativa, ou pelo reenquadre, ressignificação dessa narrativa, é possível mudar até o passado. A depender,
proponho para vocês um exercício de lembrar de alguma situação que vocês tiveram que não foi muito legal. Existe uma narrativa que vocês já estabeleceram para essa situação que não foi muito legal. Certo? Tem uma narrativa interna. Vamos experimentar fazer uma nova narrativa. A gente não tem tempo aqui, mas esse é um exercício. Fazer uma nova narrativa sobre algo que não foi. Vamos fazer mentalmente, cada um. Uma nova narrativa. Experimentar, e aí ajuda do mediador. Porque individualmente a gente consegue, mas às vezes a gente está tão submerso naquele sentimento de que fica difícil. Mas vamos tentar aqui, como exercício, né, existe alguma outra possibilidade, alguma outra lente que pode ser colocada para essa mesma situação? Existe a possibilidade de se perceber na relação com o outro, então, de uma ação que a outra pessoa teve. Existe a possibilidade de pensar de onde vem essa atitude? Qual o contexto, qual a vivência que essa pessoa teve que levou a essa atitude? Não estamos falando de concordar. Não é isso. Posso não concordar, continuar não concordando, mas estamos falando de compreensão. E essa história da narrativa entra na memória, e que também vai ser o que vai ser abordado, acho que no próximo encontro, que é a questão que até se chega à questão do perdão. Não dá para acontecer um perdão, e o perdão é algo maravilhoso quando se chega, né? Existe aí, né, correntes da justiça restaurativa, de pesquisadores da justiça restaurativa, que fala que essa questão do perdão associa com a parte mais de religião, e aí tem algumas críticas com relação a isso. No mundo acadêmico é muito forte, né? Então, porque é uma questão mais técnica. Então, temos que ter alguns cuidados com relação a essa questão do perdão, mas o caminho é esse, da narrativa, quando eu falo, e de uma memória, porque essa narrativa vem de uma memória que está aqui gravada. Se há possibilidade, individualmente, só aqui, de a gente estabelecer uma conversa com a gente mesma e de tentar mudar essa narrativa, né, ter a memória, mas a narrativa é como eu me relaciono com esse fato que aconteceu. E é isso que é proporcionar para as pessoas que estão. Outra forma de se relacionar com o que aconteceu. E a fala tem muito poder. Então, a cada momento, tentar fazer uma nova narrativa de algo que nos aconteceu, da nossa memória, que seja gradual, gradativa, porque acho que demanda tempo, algumas situações, umas situações mais profundas, que, né, machucam mais, demandam mais tempo. E tudo bem, mas é possível. E aí você, né, cada um, eu, conseguindo fazer uma nova narrativa de uma memória que eu tive, essa memória, aquela coisa, muda. Eu consigo mudar meu passado. Eu consigo, e a partir de conseguir mudar meu passado, eu mudo o meu presente. Porque o meu sentimento com relação ao que aconteceu muda. E a partir daí, eu consigo mudar o meu futuro. Então, esse reenquadro de narrativas, de ressignificação e conotação positiva, não é o jogo do contente, mas é fazer um exercício de o que consegue achar, encontrar de positivo nessa situação. E aí vem a questão da base do conflito, ou de uma construção de paz.
Paz não é ausência de conflito. Paz não é ser pacífico, de não se colocar, de não colocar limites, de não ter continência. A continência é necessária, né? O nosso corpo, a gente precisa ter limite, a gente precisa ter a nossa moldura. Acho que vocês tiveram aqui a Sandra, né, que fala essa coisa, né, do limite, da anatomia emocional, que é como é que eu faço, como é que eu sei cada célula, né, que tem a membrana, como é que eu fico nessa membrana, como é que eu me coloco nessa membrana, o que tem dentro, o que tem fora. É um jogo de forças, de força interna, de força externa. Então, paz pode ser construída a partir dessa dança, desse movimento, dessa fluidez. E aí, nessa sua narrativa, você ressignifica o que aconteceu. E a partir dessa ressignificação, você mudou já o passado. Agora, ressignificação e conotação positiva. Então, quer se ressignificar e conotar positivamente. Então, uma experiência ruim que você vivenciou, como é que eu consigo ressignificar e falar, bom, a partir desse conflito eu consegui perceber na crise como oportunidade de mudança, como oportunidade de reflexão. Checagem. A checagem é muito importante, porque eu escuto a partir da minha vivência, a partir dos preconceitos, que por mais que eu consiga, que eu tente, que consiga quebrar alguns padrões, eu tenho a minha vivência. Então, é checar com o outro se ouviu o que eu quis dizer. E quando eu escuto alguma coisa do outro, eu vou checar, foi isso que você quis dizer? Para mim, porque no momento em que vem uma fala, já me vem como julgamento. Porque você sempre faz assim, essas generalizações, que também vocês vão ver, né? Generalizar é a pior coisa que tem. Nossa, sempre acontece isso. E às vezes, se você, né, vai pensar ao longo do tempo, não é sempre. Você pode enumerar, tem outras situações que não foram exatamente iguais. Então, nesse exercício, para estabelecer essa comunicação consigo mesmo e com o outro, é muito importante, porque tem uma escalada do conflito a partir de um mal-entendido que acontece logo no início. Uma fala, às vezes, que vem atravessada, e essa fala atravessada, às vezes, vem atravessada porque eu já estou com toda a minha defesa, por conta das minhas experiências, porque pega naquele pontinho, cada um tem o seu ponto. Então, também essa noção, né, de como é que me pega, por que me pegou isso tanto? Poder se perceber nesse processo. Então, essa questão dos nossos filtros, e ter essa percepção é muito importante. E promover essa percepção para um grupo de pessoas, ou num trabalho, numa relação com alguém, é também transformador. Então, quantas vezes se discute por conta de uma noção, uma palavra, né, que é falada, como no encontro passado, teve a questão da identidade. Não sei se vocês se lembram, quem estava aqui, até com quem a gente conversou, acho que eu conversei, acho que ela não está aqui hoje, e que ela falou alguma questão da identidade, e aí eu perguntei, mas para você o que é identidade? Para mim me vem dessa forma, como é para você? E aí, esse que é o exercício, não é dizer e já desconstruir. Não, identidade não é isso. Você está muito enganado, identidade não é isso. Mesmo porque o que ela tenha para me falar do entendimento dela de identidade é muito importante, me ajuda. É a história da troca, é a história de se colocar não no lugar de saber e as outras pessoas não.
e perguntas que abrem perspectivas. Então, como é que eu posso pensar, e esse é um exercício que daí vocês vão ter mais aprofundadamente também na aula de comunicação não violenta, que são exercícios do ciclo restaurativo, que também tem as perguntas que se coloca, como é que eu posso pensar perguntas que eu não fecho o entendimento, que eu não trago uma resposta, que eu não convido a pessoa para dizer sim, não, concordo, discordo, gosto, não gosto. Perguntas que aí também, genuinamente, não só a questão de ter a proforma, tenho que fazer perguntas abertas. Genuinamente, eu quero conhecer, eu não sei o que você pensa disso. E para mim, me interessa profundamente o que você pensa nisso. Que é a história do reverenciar, no momento em que o meu sagrado, o namastê, o meu sagrado, reverencia o sagrado que tem no outro, é isso que dá base. Existe um sagrado, existe um humano que pode estar mais distante. Tem pessoas que têm trajetórias, escolhas, que às vezes as tornam um pouco mais distantes dessa questão do sagrado. Mas são momentos, às vezes, na vida. Eu fico vendo da minha trajetória que tiveram momentos que eu estava muito distante da minha conexão. Porque o sagrado, eu chamo essa questão de estar conectado, de estar e alimentar, o que me traz esse encontro com algo que é maior. E eu consigo perceber que em vários momentos eu estive desconectada. Então, poder entender da mesma forma que eu estive desconectada, essa outra pessoa pode estar. Não é fazer um trabalho que, então, só porque a gente começa a trabalhar com mediação ou justiça restaurativa, aquela coisa de vamos aceitar e vivenciar no sofrimento e vamos abaixar a cabeça. Não é isso. Que até a gente tem um papel muito importante dessa continência, desse desenho. Até aí eu vou, até aí não vou, mas também explicitar. Olha, até esse ponto dá, esse outro ponto não dá. Mas com essa curiosidade genuína, pelo que outra pessoa pensa. Eu acho que sim, a gente consegue elaborar a forma eu acho que esse trabalho é um trabalho facilitador. Gente, essa parte não facilitador. A pessoa que está aqui nesse papel, nessa função de criar espaço para a dor do outro, circulares e energia. E que no momento, Fê, também, quando a gente está como facilitador, a gente facilita as nossas dores também. E essa percepção, que eu trago isso muito, que eu gostaria de deixar como contribuição, esse olhar que para mim é muito significativo, para mim, na minha experiência, essa percepção a todo momento, e eu como facilitadora, eu estou separada dessa situação, eu estou só, como é que eu facilito a minha dor cuidando da dor do outro, que é a minha dor também. Nesse ponto, e quando a Mônica me trouxe já desde o encontro passado, a questão de estruturação, de reestruturar, de impotência, como é que é lidar com isso? Que isso é humano, é o que há de mais humano, a impotência, é o sentimento de impotência. Ao Criador existe a capacidade de tudo. Ao Criador, criadores, criadoras, deusas, enfim, cada um na sua crença, mas nessa noção de que a nós humanos, a impotência é a nossa condição. E como lidar com essa impotência para que não nos despotencialize? Para que a gente não se despotencialize. A palavra empoderamento, que vem de uma tradução do empowerment em inglês,
que aí eu chamo a atenção um pouquinho para a etimologia, a questão do poder, eu não gosto muito dessa palavra, mas o significado é como trazer a potência, possibilitar a potência das pessoas. O que potencializa o outro. É até num exercício também pessoal, né, quando eu me sinto despotencializada, ficar pensando, mas o que me potencializa? Vocês têm aqui a praia, o mar, né? Para mim o que me potencializa é poder dar uma volta na praia, dar um mergulho no mar. O que me potencializa para estar nesse trabalho? O que eu falo, a maneira que eu falo, e aí vem essa questão da linguagem, que eu chamei de linguagem mediadora, que é a importância da maneira que eu falo com alguém para potencializar ou despotencializar. E que muda radicalmente. Eles começarem a fazer um exercício, eu comecei a fazer exercício assim, de percepção, de maneira de falar com a filha, de maneira de falar com alguém ou de um sorriso que eu dei, um bom dia para alguém. Sabe, coisas muito simples. Que tudo pode, né, pegar. Eu estou numa escuta, eu estou numa troca, eu estou num acolhimento, no momento em que eu passo por alguém, ou que eu nego a existência dessa pessoa porque eu nem percebi que estava ali, que tem a questão da invisibilidade, né? Quantas pessoas são invisíveis nesse sistema que a gente vive, que a gente passa, a gente nem percebe, porque também eu não estou presente, eu não estou na minha presença. Cabeça a mil, correria, muitas questões. Então, esse processo e trabalhar essa potência, que é num trabalho de narrativa, como a Vasilis nos contou, como potencializou essa pessoa, estruturou essa pessoa para que pudesse falar sobre a sua dor, e a partir daí, né, o que a Fê trouxe da Hannah Arendt, que fez um trabalho, né, incrível, falando sobre a questão do perdão, e até do perdão público, né, da forma que a importância de se ter até uma esfera, mas que começa no individual, né, uma esfera de reconhecimentos e de legitimação e de potencialização de pessoas que já foram tão tratadas com tanta violência, com tanta exclusão, e que nós precisamos fazer esse processo de resgate, de contato, de pedido de perdão, de memória, de trazer as nossas memórias. A diferença de anistia e de perdão, né, que a anistia é aquela coisa que, bom, não se fala mais nisso, não falamos mais nisso, está tudo perdoado, anistiado, né, na cabeça. Esse não é sentido de perdão. O perdão é o contato, o perdão é a memória, não é o esquecimento. A anistia fala de esquecimento, o perdão fala de memória. E aí a memória narrativa. Eu preciso narrar, eu preciso falar, eu preciso ajudar as pessoas a falarem, eu preciso ajudar com que as pessoas narrem, que elas rememorizem, revisitem. E para isso, não tem como ajudar ou estar nessa posição de facilitador ou de mediador se eu não faço uma revisitação comigo mesmo. Exatamente o que você falou. O espaço e a lente, né? O Howard Zed, quando traz, trocando as lentes, e aí eu sempre tinha essa noção de lente a partir desse livro dele, enfim, de lente como óculos, né? Depende da lente que eu coloco, eu enxergo de uma forma, eu coloco uma outra lente. Aí a perspectiva dessa lente que amplia ou reduz, né? E aí também tem a lente
que agora com esse workshop que eu participei, com essa questão da fotografia, que é a lente também, o que eu escolho olhar, aonde eu foco, como é que eu faço o meu enquadre, qual o recorte que eu faço. O que eu escolho de uma realidade, recortar e pegar. E aí nisso, nesse recorte, naturalmente, a hora que eu faço esse recorte, eu estou fazendo uma escolha e estou, né, excluindo outros elementos que estão ao redor. Então, o quanto isso, para um trabalho de um círculo restaurativo, poder ajudar com que as pessoas, ao tirar uma foto, ou tiverem, né, focando aquele espaço, né, fazendo aquela moldura, consiga fazer uma outra moldura. Pegar o que não está dentro daquela moldura que foi feita, daquela foto que foi tirada anteriormente. Que é a questão das narrativas. Ao narrar, eu escolho, eu delimito. Eu tenho um foco. E é uma linguagem. É uma linguagem o que eu foquei. Se a questão do descondicionamento do olhar, ao conseguir descondicionar um olhar para aquele mesmo foco, eu faço uma paisagem completamente diferente. Vêm elementos que não tinham ainda sido colocados, né? Quando você fala do descondicionamento do olhar, acho que aconteceu comigo quando você fala para checar essa questão de trocar as lentes, né? E aí, como trocar as lentes, uma questão de trocar as lentes, porque a gente sempre projeta para fora. E quando você faz esse olhar interno, eu entrei num conflito aqui, porque ao mesmo tempo que eu coloquei tolerância, que eu acho que é uma coisa que eu exercito, depois o de fora, como a ansiedade, mas as pessoas como é que eu sou tolerante? Né? Então esse conflito aqui, esse olhar interno, que normalmente a gente projeta para que tá lá, né? Mas também tem esse olhar interno que eu acho que é o mais difícil, né? Quando é com a gente mesmo. Exatamente. E é esse o jogo. Quando eu imagino um óculos, uma lente de um óculos, é o olhar externo, né? Que eu coloco e aí que algo externo me ajuda. No momento em que de uma foto, na hora que vai ter a escolha, vem de um olhar interno, o que eu escolho pelo meu olhar interno focar. Perfeito, é isso. E aí essas lentes, então, a gente pode pensar trocando as lentes externas e internas. Mais difícil. É mais difícil, mas como tudo, vai ter uma ajuda. É um ciclo também. É a história da interdependência. No momento em que eu consigo trocar mais as minhas lentes, eu consigo ampliar e me possibilita também internamente. Mas um exercício interno, sempre. Para poder ajudar essa desconstrução num círculo, ou num trabalho de mediação, que é como conseguir estabelecer um espaço de encontro onde tenha uma nova forma de agir, um novo descondicionamento do olhar que eu sempre trouxe e repito, que a pessoa, que eu sempre, né, ajudar com que as pessoas percebam a sua forma de agir, que acaba se tornando reagir, que é a história do fantoche, que quando eu não consigo me distanciar, não consigo me distanciar de um julgamento, de uma fala que vem, que eu imagino atravessada, e aí como é que eu me distancio? Na questão da checagem, por exemplo. Se eu não checo o entendimento e já começo a me defender, é a reatividade. E nessa reatividade eu não tenho escolha. Eu não estou escolhendo. Eu sou um fantoche. Eu sou fantoche de todos os fatores externos da minha vida. Eu sou fantoche do óculos que me coloca. Então eu vou te colocar um óculos bem escuro nesse ambiente, você não vai enxergar nada a partir.
E aí é falar, não, pera lá, não estou conseguindo enxergar, não estou conseguindo entender o que você falou. É isso? Checa. A minha compreensão é essa. E que o encontro que possibilita. Por que a gente vê tanto a questão das redes sociais? Facebook, que é a loucura de agressividade, de falas, né, que vão construindo ali uma escalada realmente de raiva, de depósito, de uma série de coisas. Porque está distante, não tem um encontro. Então, o que proporciona a mediação, o que proporciona a justiça restaurativa é o encontro. E no encontro, as possibilidades, né, dessa potencialização de cada um mudam, são completamente diferentes. Então, quando tem uma discussão e a gente conversa separadamente com duas pessoas sobre aquela questão, cada um vai argumentar de uma forma e tem o seu olhar e se começa nesse processo de distanciamento, de não colocar junto nesse encontro, é possível distante, né, só experimentar, lembrar. Quantas vezes a gente fala muito até, né, de alguém e quando depois chega e encontra e fala, nossa, tá aqui, é humana, então desconstrói aquela separação. Então é essa que é a proposta.